Está associada ao século XVI em diante, né? É a partir dali que começa a se fazer uma segregação e uma discriminação social que a gente vê no contexto atual, né? No contexto atual a gente vê inclusive manchetes de jornais dizendo que determinados grupos sociais estão excluídos socialmente porque não passaram pela escola, né? E nesse contexto em que a gente está observando contexto medieval, isso a integração social ou a forma de conviver socialmente não se dá por uma escolarização, né? Então, são dois elementos importantes e que têm que ser relativizados, portanto, né? Também chama a atenção de que a vida nesse contexto medieval é muito curta, né? A média ou a expectativa média de vida das pessoas é curtíssima. Então, perder tempo também em ler, em escrever aquilo que não diz respeito às suas atividades não tem sentido, né? Então, eu vou fechar aqui a minha fala chamando a atenção de que nos contextos urbanos, né, se percebeu a criação no século XIII, por exemplo, em Florença, de escolas mercantis, né, escolas que fazem um ensinamento de uma alfabetização rápida, de apenas saber ler, e, fundamentalmente, a preocupação é saber contar, né? O uso do ábaco como um instrumento tecnológico para desenvolver essa habilidade é uma marca de todos os balconistas da época e assim por diante, mercadores, etc. No entanto, não se criou nenhuma escola artesanal ou nenhuma escola que esteja associada a um ofício, né? Então, por que razão disso? Bom, é porque no contexto urbano a educação de alguém que vai ser oficial ou mestre em um determinado ofício, ser sapateiro ou que ser pedreiro ou que seja, não se dá pela via da escrita, não se dá pela via da leitura, se dá pela via do convívio, um convívio que não está definido claramente em um tempo. Quanto tempo leva para ser um pedreiro? Ou quanto tempo leva para ser um sapateiro? Não está regulado isso. De tal forma que um sapateiro é formado por um mestre sapateiro, né? É pelo convívio que tem com este mestre que ele irá aprender. E o aprendizado é o aprendizado de tudo, inclusive os gostos do próprio mestre, né? Inclusive o que o mestre valoriza como educação, né? E isto vai ter repercussão no contexto universitário também, por incrível que pareça. Embora, como o Mário Manacorda chama a atenção, que as universidades, até meados do século XIV, são mundos à parte, né? E efetivamente o são, né? O Frederico Barba-Roxa, né? Ou Barba-Ruiva, como quiser, né? Roxa ou ruiva, né? Depende da tradução, né? Em 1158 destina às universidades privilégios, isenções, né? Benefícios próprios para se manter, né? Se mantém efetivamente, inclusive, com uma jurisdição própria. Alguém que comete um crime e é universitário, é o estudante, é o professor, será julgado por não leis comuns, mas as leis da jurisdição universitária, né? Então isso faz com que a gente possa perceber que no contexto universitário de então, também o tempo como uma marca de aprendizado, como marca nossa aqui que o tempo já está urgindo e temos que terminar inclusive esse bate-papo, temos que ir para as nossas aulas, terminar o ano, temos que fazer essa marcação, né, regular. Não existe nesse contexto, ou ela é tão sutil que ela não se faz presente. Então, com isso, eu passo adiante aqui para o Rivair também poder conversar um pouco aqui. Olha, eu estava conversando aqui com o Galina o seguinte: primeiro que essa conversa iria ad infinitum, né? Porque então, nós já falamos muito.
gostamos do tema, e o tema é livre, né? Idade Média, então eu iria, certamente. Mas temos um tempo, enfim, e tantas coisas foram faladas interessantes, eu vou tentar pegar alguns aspectos aqui e tentar um gancho com a obra do Galina, que está fixada no século XII. Bom, a mim me chama a atenção que esse século XII é o século do Renascimento, né, desse renascimento intelectual, mas também é o século das Cruzadas. Então, são duas faces diferentes, né? A face do repensar, mas também a face de uma violência endêmica da sociedade medieval. E o dado que eu gostaria de explorar, a partir de tantas questões que foram levantadas pelo Jorge, tem que ver com isso. Ora, quando nós pensamos num cavaleiro latino do século XII, longe está de imaginarmos essa pessoa instruída, ou essa pessoa, digamos, atuando a partir de uma certa ética, né? uma certa ética elaborada. Um texto, uma fonte documental extremamente interessante é a autobiografia de um príncipe sírio do século XII, chamado Osama ibn Munkid. O Osama ibn Munkid é contemporâneo da Segunda Cruzada, ele nasceu na época da Primeira Cruzada, é contemporâneo da Segunda e da Terceira Cruzada, bem no contexto do Ridley Scott, fez ali o Cruzada. E é fantástica a autobiografia desse homem, porque príncipe de destaque, né, da região da Síria, próxima a Damasco, ele teve uma educação esmerada por um mestre, ele teve conhecimento, o acesso aos clássicos gregos. Ele tem na sua ação uma sensibilidade e uma etiqueta que o diferencia completamente do cavaleiro medieval, que é brutal, né? Eu me lembro da passagem que mostra os cavaleiros cruzados chegando em Bizâncio para ajudar o Alexis Comneno, o imperador bizantino, que ficou tão apavorado, os bizantinos, que fecharam as portas de Constantinopla, porque eles não chegaram assim dizendo, viemos prestar ajuda, né? Atuavam quase como saqueadores, e pelo meio do caminho também foram fazendo o mesmo. Então, esse comportamento violento, brutal, enfim, do cavaleiro cristão, que vai ter que ser educado através dos romances, de uma certa ética, na verdade está um pouco distante de acontecer ainda no século XII. E me chama a atenção da fala do Jorge, um tema que foi bastante discutido pela medievalística nos anos 70 e 80, que trabalha mais com elementos culturais, que é o tema da reação folclórica. Realmente, a classe dominante na Europa medieval, ou o grupo dominante, é partilhado por uma elite clerical letrada, mas por uma elite feudal iletrada e ignorante, né, ignóbil, no sentido estrito da palavra. E no momento em que, nesse século XII, com os colégios, com as universidades, uma base escrita, né, de tradição escrita, começa a se constituir, muito do que vai estar sendo colocado na literatura destinada a essa nobreza ou essa cavalaria, tem que ver com as tradições folclóricas, com os contos de proveniência celta, com as fadas, com aqueles elementos que a gente chama de fantasia ou de imaginário, que povoavam a imaginação popular no qual aqueles nobres estavam envolvidos. Então, é extremamente interessante estabelecer esse ponto, por exemplo, de distanciamento nosso para a Idade Média. Na verdade, a constituição da prática da escrita, da leitura, da cultura, no sentido de cultivo que nós temos, realmente levou muito tempo para ser feito. Essa cultura medieval de senso comum é realmente uma cultura iletrada, quase ágrafa, né? E isso tem implicações naquele processo civilizatório lá do Norbert Elias, e tem implicações bastante graves do meu ponto de vista. O Mark Bloch, né, no livro A Sociedade Feudal, que foi um dos livros que me inspirou, né, a estudar a Idade Média, dizia isso. Até um certo momento, reis eram analfabetos, né? É no século XI que se começa a estimular o estudo. Por quê?